Olá, 4 horas pelo horário de Brasília. Você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. A Itália está classificada para as quartas de final por um erro do juiz, Leili Serenberg. Luciano, o jogo foi dramático. O juiz marcou mal o pênalti. Totti cobrou nos acréscimos do segundo tempo. 1-0 para a Azzurra. Aí o Totti marcando. O técnico Parreira só vai divulgar a escalação da seleção brasileira minutos antes do jogo contra a Gana, nesta terça-feira. E Robinho não vai jogar por causa de um edema na coxa direita. O médico José Luiz Runco explicou que a lesão não é grave e Robinho está sendo preparado para jogar nas quartas de final se o Brasil se classificar. O jogador está confiante. Graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. Você vai ver também o consumo de êxtase aumentou no Brasil. A pesquisa da ONU ainda mostra que o país ainda é rota do tráfico de drogas. Explosão no mercado popular no Iraque, 30 pessoas morreram. Grupos palestinos exigem a libertação de presos em troca de informações sobre o soldado israelense sequestrado ontem na faixa de Gaza. 13 bandidos são mortos durante uma tentativa de resgate de presos no centro de detenção provisória de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Boa tarde, você está na Globo News, jornalismo 24 horas no ar. O técnico Carlos Alberto Parreira só vai anunciar a equipe que vai enfrentar Gana amanhã, momentos antes do jogo. Leili Serenberg. Isso aí, Luciano. Parreira decidiu fazer mistério mais uma vez e disse que os jogadores vão ficar sabendo quem são os titulares hoje à noite, depois de assistir a um vídeo sobre o adversário. E a seleção brasileira fez hoje mais um treino em Bergisch Gladbach. Cobranças de faltas e de penalidades. Esse foi o trabalho final do treinamento antes do jogo contra a Gana. Antes desses ensaios, houve também um rachão. Apesar de saber que não vai contar com Robinho, o técnico Parreira ainda não divulgou oficialmente a escalação para este jogo. E Gana é um adversário que o Brasil conhece muito pouco. A equipe principal fez apenas uma partida amistosa e já há muito tempo, em 96, uma goleada em São José do Rio Preto, 8-2. Mas de lá para cá, o Brasil sabe que toda a escola africana mudou bastante. Gana se apresenta com um time forte e com muita velocidade. Terminado o treinamento, o técnico Parreira conversou com a imprensa. O time será anunciado para a imprensa no vestiário, por jogadores, hoje à noite. Agora é a hora do tudo ou nada. Não ganhou, vai embora para casa e nós queremos continuar. A tendência é que a equipe agora atinja o seu melhor nível. A última atuação contra a equipe japonesa nos deu uma animação muito grande. Eu acho que a vontade, a alegria, o prazer de jogar futebol estiveram presentes o tempo todo e não há razão para que não aconteça isso contra a equipe de Gana. É um jogo perigoso, é um jogo de risco. A seleção de Gana é muito boa tecnicamente. Pela primeira vez a gente vai pegar nessa competição um time que tem jogo de cintura, que tem muita velocidade, muita agressividade, jogadores tecnicamente muito bons e, portanto, nós temos que, mais uma vez, impor a nossa maneira de jogar, fugir do contato físico, fugir da velocidade e tentar frear um pouco essa velocidade e habilidade do time ganense. Antes do treino de hoje, uma notícia alegrou o ambiente da seleção. A lesão de Robinho não é grave, não. Um alívio para o atacante que acordou tenso e teve que sair cedo para fazer exames na coxa direita. Robinho parece tenso, preocupado. O aceno para a câmera é tímido e a música serve como distração nos 30 minutos do trajeto entre o hotel em Bergisch Gladbach e a clínica na cidade de Colônia. Robinho veio fazer uma ressonância magnética, um exame que vai mostrar a gravidade da lesão na coxa direita e que vai decidir o futuro dele na Copa do Mundo. Na chegada, o médico da seleção José Luiz Runco dá o primeiro aviso de que o jogador não vai dar entrevistas. Não, gente, por favor, não, agora não. Mais de uma hora depois, Robinho reaparece. Agora, um pouco mais descontraído. E mostra o estilo driblador para fugir dos repórteres. Vocês estão me seguindo. Robinho sai em silêncio do hospital. Espera por uma análise dos exames. E as notícias são boas. Ele não vai a Dortmund, ele fica aqui em tratamento com a fisioterapia. E eu acredito que na quarta-feira ele já esteja em condições de iniciar os trabalhos de campo. Mesmo assim, Robinho ainda está um pouco chateado. A única certeza que eu tinha é que eu estava preparado para jogar. Infelizmente agora eu não estou. Para o atacante, lesão muscular é uma novidade. Quando eu senti o músculo
esticando um pouco, a gente fica um pouco assustado, né? Porque a gente não conhece e eu nunca senti nenhum tipo de lesão assim. Mas se tudo correr bem, faltam apenas 3 dias para Robinho voltar a sorrir. O capitão da seleção brasileira, Cafu, pode se tornar amanhã o jogador que mais vezes atuou com a camisa verde e amarela em Copas do Mundo. 19 no total. De Gana, ele acredita que paciência vai ser o segredo para sair de campo com uma vitória. Eu acho que o fator mais importante vai ser, além de tentar fazer um grande resultado, a paciência, né? Já que é um jogo de mata-mata, como o professor acabou frisando no começo, nós vamos ter que ter paciência para enfrentar um adversário como o adversário de Gana, que corre muito, que toca bastante a bola e que tem muita força física. Então eu acho que se você fizer um gol no começo ou fizer um gol no final, o importante é que você supere a outra fase. Talvez eu seja um homem de tantos recordes porque eu acredito em tudo aquilo que eu falo. E esses recordes vieram acontecendo naturalmente e isso foi uma coisa maravilhosa que acabou acontecendo na minha vida. Eu acho que a força de vontade, a superação fez com que eu chegasse a bater todos esses recordes, né? E tendo essa oportunidade de bater esse outro recorde amanhã também. Os ganeses têm muitas semelhanças com os brasileiros e a paixão pelo futebol certamente é uma delas. Os africanos que moram aqui no Brasil estão confiantes na vitória de Gana no jogo de amanhã. Força Gana, 3-0 a favor de vocês. Os estudantes que moram em Maceió são de vários países africanos e estão unidos em torno do único representante do continente que passou para as oitavas de final. Gana, na costa oeste da África, foi colônia inglesa e hoje, com 22 milhões de habitantes, é uma das nações mais desenvolvidas da região. Um país rico em ouro e em simpatia. A batucada é apenas uma das semelhanças com um povo que faz parte da nossa história. De Gana vieram milhares de escravos para o Brasil. Música, dança, ginga, tanta coisa em comum, fora e dentro do campo. Vizinhos de continente como o Togo, que também foi para a Copa, costumam dizer que os ganenses são os brasileiros da África, de tanto que eles gostam do nosso futebol. E parece que essa simpatia é recíproca. Nessa loja de esportes, aqui em São Paulo, por exemplo, quase todas as camisetas da seleção de Gana foram vendidas. Essa aqui é a última que sobrou. Banfora e Judite nasceram em Gana e estão criando os filhos aqui no Brasil. O pequeno Rivaldo, fã do Robinho, já adora futebol. Todos têm um time do coração. É Santos? Amo Corinthians. Para o jogo de amanhã, eles dizem que também estão divididos e que a partida promete emoções dignas de uma final de Copa do Mundo. É qualquer um que ganha amanhã leva a Copa. A Itália garantiu a classificação para as quartas de final com um gol de pênalti já nos acréscimos, mal marcado pelo juiz espanhol. A Austrália se despediu da Copa com o melhor resultado das seleções mundiais e a Itália teve mais chances de gol. A Itália quase marcou primeiro com Luca Toni, mas o goleiro australiano fez uma bonita defesa com o pé esquerdo. No segundo tempo, Materazzi fez a primeira falta dele no jogo, mas o árbitro entendeu que foi violenta e a Itália ficou com 10 jogadores em campo. O jogo parecia que ia para a prorrogação, quando a 8 segundos do fim, Grosso se jogou sobre o zagueiro. O juiz marcou pênalti, mas veja que o jogador australiano estava no chão e não derrubou o italiano. Totti cobrou e marcou o gol da classificação da Azzurra para as quartas de final. O jogador virou o herói da partida para os italianos. Espanha e França se enfrentam amanhã em Hannover. Fora de campo, o confronto já começou, né? Um comentário em tom racista feito em 2004 pelo técnico da seleção espanhola, Luís Aragonês, ainda incomoda os franceses. O técnico Luís Aragonês, de temperamento inflamado, admitiu ter usado frases racistas contra o atacante francês Thierry Henry, com o objetivo de incentivar o atacante Reyes. Foi durante a fase eliminatória da Copa do Mundo em 2004. Aragonês alega que era apenas uma forma de encorajar Reyes, dizendo que ele é melhor que Henry, companheiro dele no Arsenal da Inglaterra. O técnico se defende dizendo que tem vários amigos negros, inclusive de infância, e que nunca foi racista. Mas os franceses não se conformam. O zagueiro Silvestre afirmou que uma vitória amanhã sobre os espanhóis será uma vitória também contra o racismo de Aragonês. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renderam 0,73%.
Aumentou o consumo de êxtase no Brasil, segundo uma pesquisa da Organização das Nações Unidas. Só em 2004 foram apreendidos mais de 80 mil comprimidos. O relatório divulgado hoje no Rio de Janeiro mostra também que o país ainda é rota do tráfico de drogas, principalmente de cocaína. Aos 12 anos ele começou com álcool. Em 2 anos conheceu o cigarro, a maconha, lança-perfume, êxtase e cocaína. Há exatamente 1 ano, o corpo cobrou a conta do que ele achava que era curtir a adolescência. Pescoço torto, isso aqui tudo duro, a mão dura, assim, fechada, né, cara? Sofrimento. Porque quando me dá vontade de usar droga, o meu decidiu. Em 2001, de cada 100 brasileiros, um disse ter fumado maconha pelo menos uma vez entre os 12 e os 64 anos de idade. Mas os pesquisadores da ONU acreditam que muita gente omitiu o uso da droga, porque só em 2002 foram apreendidas no país 200 toneladas de maconha, quantidade muito superior à que os usuários dizem ter consumido. Os dados da pesquisa mostram que o país hoje é um grande centro consumidor de drogas, inclusive das sintéticas. Em toda a América do Sul, é no Brasil, por exemplo, onde mais se consome drogas com efeito anestésico, que imitam a ação do ópio. Outro problema é o crescimento do consumo da chamada balinha, o êxtase, que é vendido de forma clandestina para os jovens dentro de casas noturnas. Em 2004, a polícia encontrou nas mãos de traficantes 82 mil comprimidos da droga, que é trazida principalmente da Europa. O consumo de cocaína se estabilizou no país, mas nossas fronteiras ainda atraem as quadrilhas. Segundo a Polícia Federal, 70% da droga vem da Colômbia, 20% da Bolívia e 10% do Peru. Daqui a cocaína segue para a Europa, passando em alguns casos por países africanos. Este médico mostra o que acontece quando cocaína e álcool se misturam. Uma nova substância se forma e faz parte do cérebro simplesmente parar de funcionar. Você usa a droga, né? Quem paga é teu cérebro. Você vai pagar com a tua vida. E a polícia destruiu mais de 600 mil pés de maconha em Pernambuco e na Bahia, numa das maiores operações já feitas no sertão nordestino. Até terras do governo federal estavam sendo usadas para cultivar a droga. A operação para destruir a droga começa de madrugada. São mais de 200 policiais reunidos para vasculhar 20 municípios do sertão, entre o norte da Bahia e Pernambuco. Pela manhã, as principais estradas são bloqueadas e quem passa é revistado. Os helicópteros das polícias federal, civil e militar sobrevoam a região e em pouco tempo os roçados de maconha são localizados. Os traficantes utilizam as terras abandonadas ou que pertencem ao governo federal. No município de Orocó, em Pernambuco, quase todas as ilhas do Rio São Francisco estavam ocupadas pelas plantações ilegais. A droga também se espalha pela Caatinga. Neste canal, uma obra pública construída para irrigar a fruticultura, a água estava sendo desviada para os pés de maconha. Sem a presença dos helicópteros, ficaria muito mais difícil para a polícia localizar todas as plantações de maconha. É que a nova estratégia dos traficantes consiste em espalhar a droga em pequenas clareiras abertas na Caatinga. Os policiais que vêm por terra têm muito mais dificuldade de avançar pelos caminhos entre um roçado e outro. Hoje em dia a gente não encontra mais aqueles grandes plantios, né? Eles estão plantando em áreas um pouco menores para diminuir a perda na hora que a Polícia Federal consegue achar esses plantios. Os pés de maconha são cortados e queimados. Ações como esta são feitas uma vez por ano e conseguem destruir apenas uma das 3 safras anuais da maconha. 13 supostos integrantes de uma facção criminosa foram mortos na região metropolitana de São Paulo. Segundo o governo do estado, todos morreram em confronto com a polícia. Policiais e bandidos trocaram tiros neste posto de gasolina, no ABC Paulista. 10 criminosos morreram. Eles estavam em 4 carros e, segundo as primeiras informações, pretendiam atacar agentes penitenciários que iam para o trabalho. Num outro ponto do ABC, uma praça, houve um segundo confronto entre a polícia e os criminosos. Mas 3 bandidos foram mortos. Pelo menos 5 integrantes da quadrilha foram presos. A polícia já investigava o grupo e descobriu que o ataque estava planejado para hoje. Segundo o governo do estado, os criminosos fazem parte da mesma facção que no mês passado atacou delegacias, postos policiais, bancos e ônibus e promoveu rebeliões em presídios da capital paulista e do interior. O governador Cláudio Lembo disse que o bando vem tentando realizar novos ataques, mas vem sendo reprimido. Eles queriam fazer novamente aquelas situações de espetaculares, não conseguiram. Estão sendo tratados com o rigor necessário da lei. Essa operação, eu acho que é um bom aviso, não é? Quer dizer, para quem
pretender, né, atacar prédio público ou funcionário e tal, quer dizer, como é que a ação da polícia será. O grama do ouro foi negociado a R$ 43 na Bolsa de Mercadorias e Futuros. O governo de Israel se mantém firme e diz que não negocia com grupos radicais palestinos. Os militantes querem que todas as mulheres e menores de idade presos em Israel sejam postos em liberdade. Em troca, prometem informações do soldado sequestrado ontem na fronteira com a faixa de Gaza. Pressionado pela comunidade internacional, o presidente da autoridade palestina ordenou que soldados palestinos participem de operações em busca do israelense. É o que forma de Tel Aviv, Bianca Kessenbaum. A libertação de mulheres e de todos os palestinos menores de 18 anos presos em Israel é a primeira condição do grupo radical Hamas para fornecer informação sobre o paradeiro do soldado Gilad Shalit, sequestrado ontem na fronteira com a faixa de Gaza. O governo do premier Ehud Olmert afirmou que não pretende atender a qualquer exigência do Hamas e que a libertação de presos palestinos não está na ordem do dia. Olmert disse ainda que a fronteira de Israel com a faixa de Gaza está fechada e que este é somente o primeiro passo a ser dado por Israel. Dezenas de tanques e carros de combate já estão posicionados no sul de Israel e esperam uma ordem do premier para invadir o território palestino. Hoje pela manhã, forças militares de Israel explodiram o túnel que deu acesso ao território de Israel. Foi por ele que os militantes chegaram ao posto de comando e sequestraram o cabo israelense. Em Jerusalém, a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, reuniu 60 embaixadores e pediu para que seus países pressionem o governo palestino a soltar o soldado sequestrado. Nas ruas de Gaza, mulheres palestinas foram às ruas pedir ao Hamas que não liberte o soldado israelense até que seus filhos sejam soltos por Israel. Bianca Kestenbaum, de Tel Aviv, para a Globo News. O presidente israelense, Moshe Katsav, pediu ao Vaticano que intervenha pela libertação do soldado sequestrado. O embaixador da Santa Sé em Israel já afirmou que vai conversar com representantes da Igreja Católica na faixa de Gaza. 30 pessoas morreram na explosão de uma bomba no mercado na cidade de Hila, ao sul de Bagdá. Este ataque foi o mais sangrento no país desde a morte do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi no início do mês. De maioria xiita, a cidade de Hila vem sendo alvo de constantes atentados nos últimos 2 anos. O Ministério do Exterior russo confirmou que estão mortos 4 diplomatas sequestrados no Iraque no dia 3. De acordo com um comunicado divulgado em Moscou, a chancelaria fez todo o esforço possível para negociar a libertação com um grupo ligado à Al-Qaeda. E os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Tóquio para proteger o espaço aéreo japonês. No caso de uma ameaça, os militares americanos baseados no Japão disparariam mísseis Patriot para interceptar mísseis e aviões inimigos. Os detalhes de Washington, Edgar Júnior. Com a ameaça da Coreia do Norte de realizar teste de míssil balístico, os Estados Unidos e o Japão concordaram em instalar lançadores de mísseis Patriot, chamados de PAC-3, em bases americanas localizadas no território japonês. Os mísseis Patriot têm condições de interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro e jatos militares inimigos, mas não se sabe ainda se eles teriam capacidade de atingir o míssil de longo alcance norte-coreano, o Taepodong-2. Cada sistema de lançamento PAC-3 pode disparar até 16 mísseis Patriots e foi muito utilizado na guerra do Iraque. Comentando sobre a ameaça da Coreia do Norte em reunião na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que Pyongyang deve informar ao mundo sobre suas verdadeiras intenções. Segundo Bush, a comunidade internacional deve mandar uma mensagem única aos norte-coreanos, mas reconheceu que, neste momento, não tem a menor ideia do que esteja ocorrendo no país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O presidente Bush também lamentou que a imprensa tenha divulgado que o Tesouro americano estivesse espionando contas de civis nos últimos 5 anos como parte da luta contra o terrorismo. O programa foi duramente criticado pela imprensa e a opinião pública, que consideraram a operação uma violação da privacidade dos correntistas. Quase metade das vítimas de homicídios por armas de fogo em todo o mundo são jovens entre 15
e 29 anos. O número faz parte da pesquisa divulgada no primeiro dia da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre armas de pequeno porte. De acordo com o relatório, cerca de 500 mil pessoas morrem por disparos de armas convencionais. No Brasil, o prejuízo causado pelos assassinatos está na casa dos 10 bilhões de dólares. E os italianos rejeitaram em referendo uma reforma na Constituição que aumentava a autonomia das diversas regiões. Uma vitória do novo primeiro-ministro, Romano Prodi, que era contra a proposta. O projeto de lei da oposição, agora liderada pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, foi rejeitada por 61,6% de votos. Apenas 38,4% dos eleitores foram a favor da proposta. A votação começou no domingo, terminou na tarde de hoje. Pouco mais da metade dos 47 milhões de eleitores aptos a votar compareceram às urnas. Depois de confirmado o resultado, o primeiro-ministro Romano Prodi convocou um grande diálogo com todas as forças políticas. O projeto que dava autonomia às províncias para decidir sobre assuntos como, por exemplo, saúde, educação, previdência social, foi elaborado pela chamada Liga do Norte, o partido político que defende a autonomia da região norte na Itália, mais rica e desenvolvida que o sul do país. A chuva castiga a região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos, e obriga prédios federais a fecharem as portas nesta segunda-feira. Na China, a chuva torrencial deixou 18 mortos na região sul do país. A província de Yunnan é a mais castigada pela chuva dos últimos dias. A Defesa Civil registrou vários deslizamentos de terra e continua procurando 18 desaparecidos. Na região metropolitana de Washington, a chuva suspendeu as viagens de metrô e trens. Cerca de 12 mil casas estão sem luz. Edifícios federais estão fechados e em muitas estradas o trânsito foi interrompido. A chuva também causou estragos na ilha de Kyushu, no Japão. Várias regiões estão inundadas e deslizamentos de terra bloquearam as estradas. Os leitos de vários rios transbordaram, obrigando muitos moradores a deixar as casas. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos revela que Moscou se tornou a cidade mais cara do mundo. Com a valorização do real, aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo passam a ser as cidades da América Latina onde os gastos são mais altos. A flutuação das moedas internacionais foi responsável pelas mudanças de posição na lista da Mercer Consulting, divulgada todos os anos. De acordo com a pesquisa, a capital russa é 24% mais cara que Nova York, cidade usada como referência para o cálculo. Em seguida estão Seul, Tóquio e Hong Kong. Londres aparece em quinto. Osaka, Genebra, Copenhague, Zurique e Oslo, empatada com Nova York, completam a lista das 10 cidades mais caras. São Paulo aparece em 34º lugar, empatada com São Francisco, e Rio de Janeiro em 41º. A valorização do real em relação ao dólar elevou a posição das metrópoles no ranking. Entre as mais baratas estão 3 sul-americanas: Assunção, a última do ranking, Montevidéu e Buenos Aires. O ranking compara preços de mais de 200 itens, incluindo moradia, aparelhos domésticos, alimentação, entretenimento e transportes. Euro 1 dólar, 257 a R$ 2,788. Cresce a participação das exportações no faturamento da indústria brasileira. A pesquisa do IBGE foi feita em 2004 e divulgada hoje no Rio de Janeiro. As exportações mexeram com o setor industrial em 2004. Do total do faturamento da indústria, a participação das vendas externas dobrou de 1996 para 2004. Passou de 10,8% para 20,4%. Os principais produtos exportados foram alimentos, automóveis, celulose, minérios, petróleo e derivados. As grandes empresas exportadoras continuaram liderando as vendas, com 60,9% do total. Mas as duas categorias com mais baixa intensidade de vendas ao exterior concentraram 66% das empresas que comercializaram no mercado internacional, além de ter o maior percentual de empregados e salários.
O Parque Industrial Paulista, o principal do país, ainda lidera o ranking nacional de produção, com 41,1% de tudo o que é fabricado no Brasil. As exportações do estado chegaram a 32,2% da pauta nacional. Mas São Paulo tem perdido espaço para outros estados, principalmente os ligados à produção agrícola e à indústria de extração mineral. As exportações foram sim fundamentais para o bom desempenho da indústria brasileira em 2004, mas o mercado interno ainda foi mais importante. 80% do faturamento da indústria veio das vendas aqui dentro do país. Isso porque 2004 foi um ano de geração de emprego e aumento de renda. Os bons resultados ainda se devem ao fraco desempenho do ano anterior. Os números mostram que entre 96 e 2000, de 2000 para 2004, o fator exportação contribuiu de maneira crescente no total do faturamento das empresas e rebateu também alguns outros indicadores, como a participação no valor da transformação industrial, com a geração de emprego, massa de salário. A Justiça se pronuncia hoje sobre uma nova proposta de compra da Varig. A oferta foi feita pela Varig Log, uma ex-subsidiária que foi comprada pela Volo Brasil no ano passado. A Varig Log se comprometeu a fazer um adiantamento de 20 milhões de dólares para a companhia aérea poder se manter, até que seja marcado um novo leilão. A Varig começou a semana com as esperanças renovadas. Tudo porque a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a venda da Varig Log, ex-subsidiária da Varig, para a Volo Brasil. A decisão abre espaço para uma nova proposta de compra da Varig, feita pela Varig Log. A Varig Log estaria disposta a injetar imediatamente 20 milhões de dólares para garantir as operações da companhia até um novo leilão. A empresa também diz que tem interesse em comprar a Varig por cerca de 500 milhões de dólares. O juiz responsável pelo processo da Varig, Luiz Roberto Ayub, aguarda um parecer do Ministério Público Estadual e dos administradores judiciais para decidir se aceita a proposta feita pela Varig Log. Outra expectativa é em relação ao fornecimento de combustíveis. O prazo negociado com a BR Distribuidora termina hoje. E de acordo com o balanço da Infraero, da meia-noite até as 9 horas de hoje, 67 voos da Varig foram cancelados. A partir de outubro, a TAM foi autorizada a voar para a Inglaterra. A empresa passa, então, a dividir com a Varig a rota para Londres. E as ações da Varig dispararam no mercado financeiro depois da notícia de que a Varig Log pode antecipar 20 milhões de dólares à empresa. A Bolsa de Valores de São Paulo e o dólar operam perto da estabilidade. Os detalhes com a repórter Rosana Cerqueira. Rosana. Há pouco as ações da Varig subiam 51%, mas essa alta não tem nenhum impacto na Bolsa de Valores de São Paulo, no índice Bovespa, porque esta é uma ação que não tem um peso forte dentro do índice Bovespa, por exemplo, do que ocorre, por exemplo, com Petrobras, Vale do Rio Doce. A Bolsa de Valores de São Paulo, tanto é assim, que registra pequena queda, oscila próxima da estabilidade, a queda de 0,12%, acompanhando a Bolsa de Nova York. A Bovespa tem 34.616 pontos, 1.190 milhões de reais negociados, um dia tranquilo na Bovespa e em todo o mercado financeiro. O dólar também oscila bem próximo da estabilidade, alta muito pequena de 0,04%, valendo agora a moeda americana R$ 2,231. Mercado de juros também oscilando próximo da estabilidade, uma situação tranquila diante de índices de inflação aqui no Brasil registrando queda e uma avaliação dos bancos de que a taxa de inflação do ano poderá ficar abaixo da meta, esta é a previsão do relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Diante disso, contratos com vencimento em janeiro de 2008 têm queda de 0,06% aqui na BMF e taxa anual de 15,49%. Ainda sobre taxa de juros, o Brasil perdeu o título de campeão em taxa básica de juros para a Turquia. A Turquia reajustou neste domingo a taxa básica daquele país diante de problemas econômicos na Turquia para 17,25% a taxa anual e, portanto, o Brasil perdeu esse título de maior taxa de juros do mundo, mas ainda detém o segundo lugar. Risco país, alta agora de 1,16%, 261 pontos. Rosana Cerqueira de São Paulo para o Em Cima da Hora. Em Nova York, o índice Dow Jones alta de 0,28%, Nasdaq subindo 0,41%.
Londres fechou em queda de 0,19%, Paris menos 0,34% e Frankfurt queda de 0,27%. Surpresa na Copa, mudança de plano de última hora. Leila, o que a seleção brasileira aprontou na Alemanha? Pois é, Luciano, a seleção brasileira embarcou em sigilo agora há pouco para Dortmund, onde vai jogar amanhã. De acordo com a programação da CBF, a seleção só embarcaria 3 horas antes da partida contra a Gana, pelas oitavas de final. Luciano Cabral. Obrigado, Leila. Agora 4 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. Assista a seguir ao Conta Corrente Especial. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Próxima edição do Em Cima da Hora começa às 5. A gente se vê às 5 horas. Até já.